Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor do Vasco, espalhado pelo Brasil inteiro, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo que acontece no dia a dia do nosso Vascão. A gente vai trazer muitos detalhes aí referentes ao mercado da bola, cara. Hoje foi um dia extremamente movimentado, com novos nomes aparecendo, o Vasco formalizando proposta aí por compra de atacante aí, grande revelação agora do último campeonato sul-americano, sub-20, tem zagueiro do Palmeiras aí na mira do Vasco. Pois é, o Vasco pode trazer mais um zagueiro da equipe palmeirense. Vamos falar sobre uma renovação de contrato multimilionária que o Vasco está prestes a assinar com o atacante do atual elenco, e também vamos falar sobre a possível saída do lateral esquerdo Lucas Piton, né? Jogador vem despertando o interesse de um gigante lá da Itália. Então a gente vai trazer tudo isso e muito mais para vocês aqui no vídeo de hoje. Já quero pedir para você assistir o vídeo até o final para não perder nenhum detalhe, né, dos assuntos que a gente vai estar tratando. Peço também a sua colaboração rapidinho, corre lá embaixo do vídeo, clica naquele botão com o dedo para cima, né? Deixa aquele like, deixa aquela curtida para ajudar o nosso trabalho a continuar crescendo, evoluindo e cada vez mais chegando aí a casa de vascaínos espalhados aí pelos 4 cantos desse Brasil. E você que ainda não é inscrito, né? Você que ainda não segue a gente aqui no YouTube, vem fazer parte da nossa família, ó, rapidinho. Corre lá embaixo do vídeo, tem um botão vermelho escrito inscreva-se, clica nesse botão e venha se inscrever, porque aqui todo dia tem notícia e tem informação do Vascão. E vou deixar um recado aqui para você que quer, ó, ganhar uma camisa igualzinho essa aqui que eu tô vestindo agora, uma camisa de jogo do Vasco. E, ó, e tem mais, camisa autografada por alguns jogadores como Felipe Coutinho, Verrete, Léo Jardim, PH, Puma Rodrigues, uma galera assinou a camisa e você pode levar essa camisa para casa. Só você se inscrever no nosso canal que a gente criou, um canal de oração, de fé, de bênção. Primeiro link aqui na descrição do vídeo, tem lá o canal Canto da Fé. Você clica nesse canal, se inscreve nele, automaticamente você já irá participar. Os 1000 primeiros inscritos estarão participando. Corre lá para você não perder essa oportunidade de levar uma camisa autografada para sua casa aí, qualquer lugar do Brasil, não tem problema. Você ganhou lá do Maranhão, Manaus, lá do sul do Brasil, a gente manda para qualquer lugar. O link do canal tá no primeiro, aqui é o primeiro link na descrição do vídeo de hoje, beleza? Então bora começar o vídeo falando aí, né, já sobre situação referente ao jogo contra o Botafogo desse final de semana, tá? O Vasco segue se preparando, né? O Vasco fazendo aí os últimos ajustes. O nosso treinador aí, o Carille, deve fazer pelo menos duas mexidas na equipe. A entrada do Ryan na vaga do Alex Teixeira e a entrada ali do Paulinho ou do Tietê na vaga do Hugo Moura, né? O restante do time ele não deve mexer muito, né? Ele deve manter ali o time base da última partida, da vitória contra o União Rondonópolis pela Copa do Brasil. Então o Vasco treina hoje, treina amanhã e aí domingo, né, encara o Botafogo em São Januário. Lembrando que ainda temos muitos ingressos à venda. A procura por ingresso está sendo baixa até o momento. Então você que quiser ir ao jogo, você que estiver aí com vontade de assistir essa partida no Caldeirão, fica a dica para você correr e já garantir o seu ingresso. Se você quiser fazer sua aposta na vitória do Vasco ou em qualquer outro jogo aí, a Estrela Bet está dando R$20 de graça para você fazer a sua primeira aposta. Vou deixar o link da Estrela Bet no primeiro comentário fixado. Se cadastrou, ganhou R$20. E além disso, todo mundo que depositar qualquer valor dobra o valor do primeiro depósito, ou seja, depositou 20, ganhou 40, depositou 50, ganhou 100, além dos R$20 aí da primeira aposta grátis, beleza? Bora agora falar de mercado da bola, tá? Como vocês sabem, o Vasco tem um jogador hoje no elenco, né, que é o Ryan, atacante Ryan, que já é cobiçado por, cara, gigantes da Europa, Manchester City, Inter de Milão, Benfica, Real Madrid, Barcelona, vários e vários clubes da Europa já fizeram consulta, já conversaram com o Vasco. O próprio John Textor, né, que é o dono do Botafogo, também já despertou interesse. O Palmeiras, né, através do Abel Ferreira, também chegou a entrar em contato com o Vasco para saber sobre a possibilidade de transferência do jogador. E tem uma questão, cara, o Vasco só tem contrato com o Ryan até o final agora de 2025, então é muito importante que essa renovação aconteça o mais rápido possível, porque senão, no meio do ano, o Ryan já poderia assinar um pré-contrato
para sair de graça do Vasco da Gama. Mas as coisas estão evoluindo, né? O Vasco aí conseguiu, né, convencer o empresário, o jogador e o próprio pai do atleta, e a renovação está muito próxima de ser assinada. O Vasco vai assinar uma renovação até o final de 2027. A multa rescisória do Ryan vai subir para mais de 100 milhões, não é de reais não, tá? Para mais de 100 milhões de euros, é isso mesmo que vocês ouviram, né? Um garoto tá super valorizado. E a tendência, eu vou ser bem sincero e honesto com vocês, é que ele seja vendido na janela do meio do ano, tá? O Vasco precisa de dinheiro, se não houver, né, a venda da Vasco SAF agora nos próximos meses para um novo investidor, a tendência é que o Ryan realmente deixe o Vasco aí no meio do ano, e mesmo que o Vasco seja vendido para um investidor, o Vasco provavelmente vai vender o Ryan. Você vai perguntar, pô, Mário, com dinheiro vai vender o Ryan, mesmo que tenha um novo investidor, um bilionário, vai vender o garoto? Sim, cara, vai vender, não é porque o Vasco quer vender o jogador, porque o próprio jogador pretende ser vendido, né? Uma venda aí, vamos dizer que o Ryan seja vendido por 30 milhões de euros, vão cair no bolso ali da família dele, do pai dele, do próprio Ryan, muita grana, né, cara? O jogador em si tem direito a 10% da negociação, então 3 milhões de euros entrariam no bolso do menino, que é aí mais ou menos 15 milhões de reais, que muda, né, a vida de qualquer família. Então a gente também tem que entender, né, o lado do atleta em relação a essa questão financeira. Mas o Ryan renovando esse contrato com o Vasco se valoriza ainda mais, e o Vasco com certeza vai se proteger para uma possível venda do atleta. Passando aqui o assunto agora, vamos falar sobre outra possível venda, porque o Vasco vem recebendo também muitas abordagens em relação ao lateral esquerdo Lucas Piton, tá? O Piton é um jogador que, além de ter nacionalidade brasileira, também tem nacionalidade italiana. Isso favorece muito, né, o jogador a ser negociado com o futebol europeu. E parece que o Milan, né, fez uma consulta um pouco mais ali forte ao Vasco. A tendência é que ele não seja vendido agora nessa janela, mas no meio do ano, grandes chances do Piton ser negociado, né? O Vasco aceita negociar o jogador, até porque o Leandrinho, né, que está emprestado ao mundo árabe, volta agora já no mês de maio. Então o Vasco já teria, né, um substituto para o Lucas Piton à altura, e o Vasco pretende vender o Lucas Piton por valores superiores a 9 milhões de euros, cara. É muita grana, a gente tá falando de quase, sei lá, 50 e poucos milhões de reais. Então, se essas duas vendas acontecerem, Ryan e Piton, é muito dinheiro que vai entrar no clube. Com certeza o Vasco vai ter condições de reinvestir, né, no meio do ano, parte dessa grana em grandes contratações, né, em grandes nomes aí para o restante da temporada. Então a situação do Piton é essa, né? O Milan fez essa consulta, né? O Milan fez essa abordagem. Além do Milan, outras equipes italianas também aí buscaram, né, informações sobre o jogador aí, que obviamente tem, como eu falei, essa característica de ser um ótimo lateral esquerdo, e também tem essa situação de ter nacionalidade italiana, o que favorece muito na negociação. E agora entrar aqui no assunto contratações, né? Como vocês devem saber, o Vasco segue buscando, né, a contratação de atacantes, né? Já fechamos 2 jogadores, o Nuno Moreira, que chega aí em breve, ou hoje ou amanhã aqui no Rio de Janeiro, e o Garré chegou ontem, né? Já faz aí exames médicos, já será apresentado aí, já começará a treinar com ali o restante do elenco sob o comando do Carille. Porém, o Vasco segue na busca, né? O Vasco ali fez uma consulta ao Atlético Mineiro pelo atacante Palácios, né? O Brian Palácios. O Vasco aí fez uma proposta de empréstimo, né? Parece que os dois clubes ali até entraram no acordo ali para que o jogador venha ao Vasco aí até o final da temporada, com uma opção de compra, né? Com passe fixado ali em cerca de 3 milhões de dólares. Falta agora, né, o acordo com o jogador, né? Falta agora o próprio atleta entender se ele pretende ou não sair do Atlético Mineiro, né? Parece que o jogador ainda não aceitou a proposta do Vasco, né? Então a parte segue negociando, mas entre Vasco e Atlético Mineiro parece que tá tudo acertado, né? Agora a decisão final está na mão ali do próprio Brian Palácios aí, se ele vai querer vestir a camisa do Vasco da Gama. E o Vasco fez uma consulta a um outro atacante do Atlético Mineiro, um cara que é muito vascaíno, o sonho dele é jogar no Vasco, que é o atacante, centroavante Daverson. Parece que o Vasco chegou a abrir conversa, chegou ali a bater um papo ali com o Atlético Mineiro sobre o jogador. O Atlético Mineiro falou que poderia liberar o Daverson sem problema nenhum,
Porém, o que impactou na não vinda do Davidson ao Vasco da Gama foi a alta pedida salarial. O Davidson já tem 34 anos de idade, é um jogador que nos últimos clubes que passou acabou não fixando muito por lá, né, no Palmeiras, acabou saindo, depois no Cuiabá se destacou, mas saiu também, agora no Atlético Mineiro não vem entrando muito, não vem jogando muito, jogador de 34 anos de idade, teria pedido um salário de R$1 milhão por temporada e um contrato pelo menos de 2 anos. E aí o Vasco falou, ó, por esses valores aí, infelizmente não vai rolar, a gente não paga isso tudo nem pro Verratti, que é o nosso titular, então não dá pra gente pagar para um jogador que teoricamente seria o reserva. Se ser bem sincero com vocês, gostaria muito de ver o Davidson no Vasco, acho que seria um bom reserva, mas por outro lado, o Vasco aí tá indo atrás de um centroavante de muita qualidade, tá? O Vasco aí formalizou uma proposta pelo atacante Nézer Villarreal, atacante de 19 anos, que acabou de ser o artilheiro agora do Campeonato Sul-Americano, né, da Copa Sul-Americana de Seleções. Aí, ó, o Brasil foi campeão, a Colômbia fez ali um bom campeonato e ele foi artilheiro, ele fez 8 gols em 9 partidas, ou seja, quase média de 1 gol por jogo. Teve a maior nota do SofaScore, né, uma nota ali que chegou a quase 8, né, por jogo. Então, um cara que vem realmente despertando o interesse do Vasco. O Vasco já acertou com o Milionários da Colômbia. O Milionários é o clube dele, né, na qual ele joga. O Vasco já acertou a proposta pela compra do menino. A gente não tem os valores, porém os empresários do Nézer Villarreal parece que ainda estão fazendo um pouco de jogo duro, porque queriam levar o jogador para a Europa direto, né? Não queriam que ele saísse da Colômbia para vir para o Brasil e depois para jogar lá no futebol europeu. Mas a proposta foi muito boa. O que eu posso adiantar para vocês é que o clube já está contente com os valores aí oferecidos pelo Vasco, faltando agora apenas, né, que o próprio jogador aceite, né? Um jogador de muita movimentação, sai da área, forte, ótima finalização, chegaria para ser, entre aspas, o reserva do Verratti, mas também podendo jogar ali como um segundo atacante, né? Podendo jogar ali no esquema de 4-4-2, como aquele atacante de mais mobilidade, saindo mais da área, um jogador que poderia dar ao Carille também a possibilidade do Vasco jogar num esquema um pouco diferente quando o Verratti não puder, né, estar em campo. Então essa negociação aí segue em passo de aguardo, né? A gente vai ficar aí em cima, né, em relação a tudo isso, mas a gente está aí muito contente. Eu, pelo menos, estou muito contente. Um jogador que é uma promessa, um jogador que com certeza chegaria no Vasco e poderia se destacar, né, e aos poucos ir ganhando espaço dentro do elenco. Falar um pouquinho agora sobre a situação do Lloyd Augusto, tá? Cara, essa negociação se transformou numa novela. Cada dia não, em um dia a gente tem várias notícias aí que acabam pipocando. Ontem a gente dormiu com a notícia que estava tudo certo, que o clube já teria aceitado, que os empresários do jogador teriam convencido, né, o clube lá da Turquia, que é o Alanyaspor lá da Turquia, a liberar o jogador. Porém, agora à tarde, conversando aí com algumas pessoas, parece que o clube voltou atrás da decisão, parece que embaçou, né, parece que o clube aí tá aí pedindo mais dinheiro para liberar o atacante, né? E aí emperrou, né? E é por isso que é importante, o Vasco está negociando com outros atacantes, como é o caso, né, do Brahim Palácios, do Atlético Mineiro, né? Então, parece que a situação lá na Turquia deu uma embaçada, né? Deu ali enfim, deu uma enrolada. O Vasco ainda não desistiu do jogador, até porque o próprio jogador já deu vários depoimentos falando que quer jogar no Vasco, que se não vier para o Brasil vai largar a Turquia e vai voltar para Angola. Então, uma negociação complexa, uma negociação mais difícil do que a gente imaginava, até porque não é um jogador do mais alto patamar, do mais alto calibre, mas o Vasco segue lá, conversando, enfim, tratando aí, podendo, quem sabe aí nas próximas horas ou nos próximos dias aí, conseguir a liberação do atacante Lloyd Augusto. E agora falar de um zagueiro. Pois é, o Vasco tá no mercado atrás de zagueiro. Surpreenda-se, né? O Vasco já trouxe o Maurício Lemos, o Lucas Oliveiras e o Lucas Freitas, está interessado em mais um jogador do Palmeiras. Quem não sabe, o Lucas Freitas, que agora é o titular, veio do Palmeiras. Ele estava ano passado emprestado para o Juventude, mas ele pertencia, né, ao Palestra, pertencia ao Palmeiras, agora é jogador do Vasco, né? O Vasco trouxe ele em definitivo. E mais um atleta do Palmeiras interessa, que é o Kaique Naves, jogador de 22 anos, formado nas categorias de base do Palmeiras, né? Parece que o Vasco ali
gosta do atleta, né? Vê o atleta ali com potencial de futuro, porém o Palmeiras não vai liberar com tranquilidade, né? Ele não vem sendo aproveitado, não vem jogando, né? Não vem sendo ali utilizado pela treinadora Abel Ferreira, e o jogador quer ganhar tempo, né? Ele quer ganhar minutagem, ele quer jogar. E aí essa consulta que o Vasco fez aí, com uma possível proposta que pode vir a acontecer ainda hoje à noite, agradou o jogador, né? O jogador viu com bons olhos, ainda mais porque o Vasco deve negociar o João Vitor, tá? O João Vitor vem recebendo muitas propostas. Essa é a proposta do Atlético Mineiro, do Cruzeiro, do CSKA lá da Rússia. O João Vitor acenou com bons olhos uma saída do Vasco, e o Vasco acena também com bons olhos a saída do jogador, porque é um cara que foi muito caro ao Vasco, custou aí 32 milhões de reais, e o Vasco ainda não pagou um centavo dessa negociação lá com o Benfica de Portugal. Então o Vasco vendo, né, com a possibilidade talvez da chegada do Kaique Neves aí, do Kaique Naves, talvez com a chegada do Balbuena no meio da temporada, essa saída do João Vitor aí podendo acontecer, né, que iria aliviar muito essa dívida do Vasco lá com o Benfica. Então tem muita coisa acontecendo, apesar da janela aí tá prestes a se encerrar hoje, dia 21 de fevereiro, a gente tem 7 dias apenas, uma semana. O Vasco agora, irmão, tá atirando para tudo que é lado, né? O Vasco agora tá indo atrás de muitos jogadores, zagueiro, centroavante, atacante de lado de campo. Então fiquem atentos, e principalmente sigam não só aqui a gente no YouTube, mas sigam também a gente nas outras redes sociais. Por exemplo, eu fiz esse vídeo aqui agora. Se daqui a 10 minutos o Vasco anunciar uma contratação, eu solto nas outras redes sociais, principalmente lá no X, no Instagram e no TikTok. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo de hoje. E antes de terminar, não esquece, quer participar do sorteio de uma camisa igual essa aqui, autografada pelos jogadores? Siga aqui, ó, esse canal. Só você clicar aqui agora, seguir esse canal que você vai participar. Um abraço, tamo junto.